Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Geração D. Me chamo Kleber Tomás, sou bacharel em Direito. Para vocês que não conhecem o canal, sejam muito bem-vindos, estão entrando agora. Aqui é um canal de política, nós falamos de política sempre com viés de direita, falamos também de coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia. E a gente vai sempre aí debatendo, falando o que a gente acredita, com opiniões firmes, sem medo aí de ficar nos esquivando ao politicamente correto, a toda essa cultura aí que a gente está vendo de cancelamento de opiniões e de tudo. Então sejam bem-vindos, curtam e compartilhem o vídeo, lembrando sempre que nós estamos transmitindo ao vivo para o Instagram. Você que está aí no Instagram, sejam bem-vindos, boa noite. Estamos transmitindo ao vivo também para o YouTube, Twitch TV e Twitter. Então curte e compartilhe aí da forma que cada plataforma você fizer. Lembrando também que nós estamos lá no TikTok e fazemos conteúdos exclusivos tanto para o TikTok quanto para o Instagram. E também transmitimos às vezes as nossas lives ou no Instagram ou no TikTok, mas sempre no YouTube, no Twitch TV e no Twitter. Então é sempre bom você ir lá e procurar a gente Geração D 777, que encontrar a gente para ter acesso ao nosso conteúdo, saber quando tem live. A gente tenta fazer lives diárias, mas não sempre é possível, mas vamos tentando aí fazer sempre adequando ao conteúdo. E hoje vamos falar de um assunto aí polêmico, um assunto complicado de falar, que a gente por vários pontos a gente consegue ter várias visões diferentes, que é a liberação da droga. E esse assunto está vindo à tona porque a gente vai ter um julgamento no STF sobre a descriminalização do uso de drogas. Por quê? No Brasil a gente já passa por um processo muito peculiar, que é a despenalização. Então a gente já discutiu em alguma live de forma aí um pouco mais curta, mais não tão sem profundidade sobre o tema, mas lembrando, o que acontece no direito penal brasileiro? Para muitas pessoas que entendem o direito penal, um direito que tem que haver penas, tem que haver sanções. E quando a gente trata ali do direito, tratando do direito penal, quando a gente chega na questão do uso de drogas, não existe mais pena, foi tirado as penas. Então penas de prisão, penas de reclusão, não existe mais. O que existe hoje são, no máximo, o que a gente vê aí são termos circunstanciados que a pessoa vai assinar. Só que quer dizer que isso deixou de crime? Não, segundo a minha teoria não. Por quê? Você só não vai ter pena, mas você vai responder sobre outras situações. Por exemplo, você vai perder a sua primariedade, se você for pego ali usando drogas. Você, com a perca de primariedade, a reincidência, você pode incidir sobre um aumento de pena porque você é reincidente. Você pode ter consequências jurídicas muito pesadas após o uso de drogas e na sua vida delituosa constante, né? Então, assim, se a gente tratar do tema a droga como não só como uma questão penal sobre a pena, mas sim do ponto de vista dessas consequências, o crime continua existindo. Mas existe uma outra corrente no direito, na academia, que ela entende ali que sim, não há pena, não há crime, porque o direito penal, já pelo simples nome se diz, tem que haver pena. Então o pessoal entende isso. E o STF vai se julgar sobre esta questão. Então, se o STF formar maioria, nós passamos a ter a descriminalização total das drogas, ou seja, a pessoa vai ser pega, ela não vai ser conduzida à primariedade, ela não vai ter essas outras questões penais acessórias que a gente acaba respondendo. Então, isso é uma coisa muito séria. E aí a gente começa a debater filosoficamente sobre esse tema, sobre essa questão social do que é o uso de drogas, né, no país. Do ponto de vista de direita, como a direita, e a gente pensa sempre na liberdade, no papel e no princípio, cada um usa a merda que quer no corpo, a porcaria que quer usar e que faz para sua vida, e cada um é responsável e arque com as consequências da sua vida. Só que quando a gente começa a trazer para o campo da droga, a gente traz para o campo do entorpecente, a gente traz para o campo dessa questão penal, a gente começa a se esbarrar dentro daquelas teorias que no papel funcionam muito bem, mas na prática a gente sente uma diferença muito grande, muito latente. Então, Do ponto de vista de liberdade, a gente é o que acredita na liberdade, nós de direita, eu principalmente,
tem um viés bem de direita. O pessoal começa a criminalizar a extrema-direita como violenta. Não, extrema-direita às vezes é quando você tem lá o seu espectro de direita, você acredita numa liberdade. Eu acredito num Estado mínimo. Para mim, o Estado só devia cuidar de defesa nacional e o judiciário. Então, nossos impostos deveriam só justamente para cobrir essas duas coisas e mais nada. E aí lá no legislativo a gente tem um legislativo voluntário para criar as leis e mais nada. Eu não acredito nesse excesso de Estado. Eu acho que inclusive a polícia devia ser privada, cada município contratar sua empresa de segurança, bairro. Enfim, isso é uma discussão para a gente ter lá quando nós estivermos falando de esquerda e direita. Já falamos alguma vez, vamos falar mais. E as drogas acabam se resvalando nisso, no direito de porte de arma. E aí no papel a gente entende, eu entendo no papel que liberdade, cada um faz o que quer. Mas quando nós vamos lá pôr na prática, começa numa aplicação prática sobre esse tema, sobre essa discussão, a gente começa a se esbarrar em certas coisas. Por exemplo, vamos lá. A droga, ela sempre foi ilícita, ela sempre teve no meio ilícito. Então, é um mercado que se condicionou através da violência, através de fraudes, de corrupções, de trazer produtos que são proibidos para dentro do país e comercializar. Então, eles traficam, eles se envolvem em outras atividades criminosas. O tráfico ajuda a sustentar outras atividades criminosas. E, basicamente, todas as nossas organizações criminosas do país são narco-organizações, ou seja, são organizações ficadas em cima do tráfico de drogas, fincado que eles se abastecem, eles vivem ali do tráfico de drogas. E aí, do ponto de vista da liberdade, o primeiro argumento que o pessoal que quer dizer sobre a liberdade vai falar, poxa, então, justamente, se você libera, esse comércio vai ficar liberado e passa a ter alguma regulação do Estado, tendo regulação do Estado, quem pode, quem não pode, uma limitação, mas permitindo que a iniciativa privada, que empresas explorem, o crime organizado vai perder força e ele vai perder um braço muito grande da sua atuação, do seu escopo. Então, assim, e aí começamos a esbarrar na primeira. Então, vamos lá. Primeiro, que os traficantes que estão instalados, que viveram, que criaram, que estão aí criados estabelecidos nesse comércio, né, vamos dizer assim, se você há uma legalização, essas pessoas não vão se legalizar porque elas não vão estar enquadradas no mercado, elas não vão ter condições de lidar com este mercado, com este mercado de atuação, porque são pessoas que criaram o seu comércio, que criaram as suas organizações talhadas na violência e trazendo produtos ilícitos. Então, você vê que eles são de um outro aspecto social, sim, tendo seus tentáculos nas altas castas, nos altos cargos, nas faculdades, em todos os lugares. Isso não digo neste sentido, mas o que eu estou dizendo é, eles estão acostumados a lidar com a violência. Como é que você chega para um Marcola e fala, olha, daqui para frente o senhor vai ser um empresário? Eles são homens acostumados a dividir território, a disputar território, a atacar pessoas, a tratar com violência com isso. Então, eles não vão se organizar nisso. O combate vai continuar. E aí a segunda coisa que as pessoas falam, mas aí os impostos vão ser recolhidos, impostos que vão ajudar nesse combate do tráfico ilícito, porque o tráfico ilícito vai ser afogado pelo tráfico. O tráfico ilícito vai ser atropelado pela venda lícita de drogas. Quem já comprou produtos chineses sabe o quanto que é a diferença de um produto sem imposto. Então será, e aí que eu derrubo o primeiro argumento aí, você tendo uma droga lícita que hoje custe uma unidade R$10, com incidência de imposto, ela passe a 30, será que o consumidor, vou tratar como consumidor, ele vai migrar para uma coisa que ele consome por 10 para 30? Ou nós vamos continuar tendo a possibilidade do cara ir optar pelo mais barato? Porque ele vai ali porque todos os lugares do mundo, os lugares a qual teve a liberação de drogas, drogas são ambientes com aparelhagens médicas, porque as pessoas passam mal, é uma coisa que agride a saúde das pessoas de fato, faticamente. Então você vai ter
questões médicas, tem que ter questões de sanitárias. Isso tudo vai aumentando o custo. Hoje você pega uma droga, ela é fabricada de qualquer jeito, de qualquer maneira, qualquer química, transportada da qualquer maneira que consiga passar pela fronteira, vendida a qualquer merda. Então isso, o custo reduz. O usuário provavelmente, com certeza, ele não vai fazer essa migração, porque isso vai incidir demais. E a característica do usuário, do consumidor de drogas, é que cada vez aquela droga vai fazendo menos efeito no seu organismo. Isso já é fato comprovado pela ciência. Ele vai querendo ter acesso a mais, ele vai querendo fazer um uso mais. Então vamos dizer, se com R$30 ele consumia 30 unidades, 3 unidades daquilo que duraria uma semana, ele vai passar a ter uma unidade que vai durar 2 dias. Então acaba o próprio mercado forçando a pessoa, o consumidor, em procurar mais barato. E aí ele vai continuar procurando o ilícito. Nós vamos ter uma guerra violenta. E aí a gente começa a fazer o efeito rebote. Qual que é o efeito rebote? Nós vamos ter empresas privadas pagando impostos, pagando consumo, com uma galera consumindo, porque turma aí da classe alta fala, os maconheirinhos de classe alta, né? Eu vou comprar minha droga lá no orgânico. O Zoukizinho, o cara lá do cabelinho coque samurai, ele vai lá e eu vou comprar lá na lojinha orgânica na Faria Lima, na Oscar Freire. Tá bom, ele vai. Só que o pobre coitado ali, o usuário vai falar, poxa, eu não vou lá consumir porque é muito caro. Eu vou comprar aqui do fulano que já tem. Então você vai ter empresas privadas com dinheiro grande, o tráfico continuando existindo, o Estado se aparelhando de impostos sobre aquilo. Será que isso não pode aumentar mais a violência dessa guerra? Porque você vai pôr mais um player nessa guerra, porque hoje a guerra é o Estado e os narcotraficantes. E a gente vai passar a ter mais um player, que são as empresas privadas nessa guerra, com um mercado altamente consumista, porque que aí esse começa o primeiro problema, os próximos problemas que a gente vai esbarrando aqui quando a gente fala de droga quando a gente vamos comparar o mercado de drogas com o de carro. Qual que é a dificuldade de qualquer mercado? Qualquer mercado é você fidelizar o seu cliente, você trazer o seu cliente uma fidelização de consumo. Então o carro, eles lançam carro todos os anos novos, vão lançando modelos novos, vão incluindo firulas novas, é central multimídia, é corinho de não sei o que, é luzinha de não sei o que lá, para tentar atrair o cliente, para o cliente consumir. Quando a gente fala de drogas, a gente entra para um problema muito sério, porque isso pode ser, essa fidelização pode ser através de plus de coisas viciantes, de produtos químicos, de itens viciantes. Então a gente vai começar a ter uma guerra de produtos mais potencializados que façam a pessoa diminuir o intervalo dela e passe a consumir aquilo mais regularmente, porque ela vai querer ter o acesso a o consumo dela, porque eles vão querer fidelizar o mercado. Então a gente vai ter desenvolvimento, porque as empresas privadas, as drogas já são desenvolvidas, mas são desenvolvidas de forma ilícita e já conseguem um efeito tremendo. Vocês imaginem laboratórios com dinheiro, com químicos, com tubos de ensaio, com todas as estruturas que uma empresa lícita pode ter, desenvolvendo uma droga com mais eficiência que reduz o intervalo e que possa aumentar o consumo. Então isso é terrível. E aí a gente começa a partir analisando como o mercado, e por isso que eu sou contra a liberação das drogas, mesmo sendo uma pessoa de caráter liberal, entendendo que tudo deveria ser livre, porque a gente começa, como o carro começa a incentivar a criança a desejar ter um carro quando virar adulto e puder comprar o seu carro. As crianças já desejam ter carros, já desejam ter barcos, já desejam ter os bens de consumo. E aí a gente vai ter um mercado lícito que vai começar a incentivar os jovens, mas vai falar, só por lei que menor de 18 anos não vai consumir. Só que lembra que isso vai acontecer lá na Faria Lima e na Oscar Freire. Só que a biqueirinha
da sua esquina, ela vai continuar funcionando com tráfego, porque é igual a gente tem telefones aí, você entra na sua operadora de telefone, você vai ver um telefone sendo vendido a 14 mil reais. Você vê o mesmo aparelho que veio através de contrabando de organizações criminosas sendo vendido a 4. E aí você pega pessoas que economicamente não tem dinheiro para pagar 14 mil num telefone, e você ver a pessoa ter um telefone, você sabe que ela comprou o de 4 mil. Ela foi lá e comprou o de contrabando, o de descaminho. Então a gente não pode ser inocente de falar que não vai existir. Então nós vamos ter empresas fazendo licitamente propagandas na televisão, criando uma cultura de drogas, criando uma cultura de incentivo para os seus próximos clientes, esperando eles fazerem 18 anos, e essas crianças acesso à biqueira do lado, que é feita através de tráfico, através de crime. Ah, mas isso já acontece hoje? Já, mas já acontece com repressão. A gente não, teoricamente, né, e na prática, sim, a gente não tem empresas de marketing preparando marketing para incentivar a cultura da droga. Ela acontece de forma meio que informal, meio por baixo dos panos, com 5 influenciadores digitais incentivando o consumo. A gente vai ter N coisas que acontecem por debaixo dos panos, mas ainda por debaixo dos panos é de muito menor eficiência do que você pegar os melhores cérebros, porque vamos lá, eu sou um produtor de cannabis sativa que vende lá na Oscar Freire a minha droguinha orgânica, minha maconha orgânica, e aí essa pessoa, vou contratar os melhores gênios de marketing do mundo, do Brasil, vou trazer para cá para trabalhar, vou pôr verba, vou pôr grana, porque o meu mercado é rentável. E a minha propaganda, a cultura que eu vou instalar, é a mesma que vai empurrar o mercado ilegal, que vai estar empurrando o mercado ilegal. Só que é um mercado ilegal danoso, porque as pessoas falam, querem comparar com álcool e com cigarro. São drogas tão prejudiciais quanto. Ok, são drogas também. Agora, tão prejudiciais quanto, isso já foi por terra. Isso já foi por terra. Porque nós temos uma história da humanidade, porque a humanidade convive com as bebidas alcoólicas desde quando se tem registro, praticamente, porque a bebida alcoólica era uma maneira de se conservar. Por exemplo, você vê tantos relatos de vinho na antiguidade, porque o vinho era a maneira de se conservar o suco de uvas, as frutas pereciam, então alcoolizar elas, fermentar elas, era uma maneira de conservar aquele produto, como o queijo é uma maneira de conservar o leite. Basicamente, os iogurtes são maneiras de conservação do leite. E aí, então, a gente tem 60 anos, a gente sabe, na humanidade, o limite. Por exemplo, uma pessoa com bebida alcoólica, ela chega até o limite que a gente conhece, de cair no chão. Sim, destrói famílias, destrói de forma terrível, causam problemas terríveis, sim. Mas a gente sabe o limite daquilo. Agora, quando a gente vai para as drogas, é cada ano drogas novas que fazem efeitos diferentes que a gente não sabe o limite. Por exemplo, tem relatos de drogas sintéticas no Reino Unido que trazem força até sobre-humana para o cara entra em coisa. Agora tem uma droga nova rolando no Brasil também, sintética, que dizem que é piripaque, que o cara fica feito zumbi, dá um piripaque nele. Depois pesquisem a droga do piripaque. Então, assim, são drogas que quimicamente vai se evoluindo. Então o álcool, ele tem um limite. Por mais que você aumente a dosagem alcoólica, a eficiência do álcool, ele tem um limite. O tabaco, ele tem o limite dele. O tabaco é cancerígeno, tá? O cara... Aí justamente o tabaco dele até dizer chega e vai morrer ele. Ele, com câncer. Se é que dá câncer, se... Esses estudos estão certos, mas a gente sabe o limite. A gente conhece o que acontece. Agora, a gente não sabe o limite de uma maconha potencializada, de uma droga sintética potencializada. Você vê, eu não sei se vocês estão reparando na região de vocês, mas há uma droga nova rolando, ou há uma potencialização nas drogas já atuais, que eu não sei o que acontece, mas está comum. Eu vejo num bairro em São Paulo, onde minha mãe mora, que eu vou lá frequentar, estão verbalizando, estão gritando. Eu já estou começando a ver aqui na região que eu moro, esses usuários que a gente chama aí de craquento, né, vulgarmente, que são esses caras já consumidos pela droga completamente, eles estão com uma verbalização diferente, gritando, eles urram,
E está acontecendo isso. Então, assim, é um efeito adverso do que a gente via. Já viu esses craquentes, esses cracudos aí, andando, esses psicos andando por aí. Eles tinham um comportamento diferente, tá com um comportamento alucinado. E o que mudou? As pessoas são as mesmas. Mudou a variável da droga. Então, veja, pode mudar até que ponto da violência. Essa droga vicia mais, essa droga diminui os intervalos. Por quê? Gente, a gente não pode ser inocente de imaginar que a pessoa, eu faço uso recreativo de droga. Isso não existe, porque tudo na sua vida você quer mais e melhor. Se você tem uma caminhonete, você sempre vai querer uma caminhonete maior, que faz mais barulho, que tem mais potência, que corre mais, que tem mais luzinha. É natural do ser humano. O ser humano sempre deseja itens a mais. Então, por exemplo, tudo na sua vida, você quer um cheeseburger, você está com vontade de cheeseburger, você quer comer 2. E aí imagina um objeto que é feito para causar alucinações, que é causado para dar uma anestesia, que é dar para dar sensações de prazer, causarem sensações, as pessoas vão querer ter mais com sensações. E aí o vendedor, o desenvolvedor do produto vai falar, poxa, eu vou aumentar essas sensações para o mercado ser muito bom, porque as pessoas vão querer ter essas sensações que a primeiro momento são agradáveis, mas que desgraçam, que destroem a vida da pessoa, que permitem a entrada do mal na vida da pessoa, que só causam maus na vida das pessoas. E ele vai falar, poxa, para aumentar minha lucratividade eu vou ter que diminuir o intervalo de efeito. Por quê? Para o cara voltar lá e comprar. Imagina isso sendo produzido e essa mentalidade comercial, porque aí, se você aprova o uso recreativo, se isso é liberado do uso recreativo, esse é o objetivo comercial, vou aumentar os intervalos que o cara consuma. Imagina que maravilha. Eu adoraria que o mercado conseguisse desenvolver um cheeseburger, que o McDonald's desenvolvesse um McFish, que não sei por que tiraram de linha. O McFish era um lanche maravilhoso, delicioso. Que o McFish pudesse ser sem gorduras saturadas, que aquelas gorduras do Mac não me fizessem mal, que eu pudesse comer com mais intervalos, com mais vezes, que aí eu poderia comer 6, 7, 8 McFishes de uma vez. Seria o ideal. E o McDonald's está trabalhando nisso, e qualquer empresa está trabalhando, justamente porque, imagina, se hoje eu como um McDonald's, aquela gordura, aquela situação me satisfaz por uma noite, por 12 horas, por uma semana, por dias às vezes, aí eu vou lá, consumo um McDonald's, que eu posso consumir 8 vezes, então um lanche que eles venderiam um lanche por semana, eles vão poder vender 8 lanches por dia, é o ideal para qualquer empresa. E aí a droga vai falar, mas você vai estabelecer esses parâmetros na lei. Ok, gente, só que se está aprovado e tem lei, os parâmetros são passíveis de mudança de lei. Aí eu pego o que tem usina de droga, vou lá no meu congressista e falo, olha, vamos ter que aumentar esse parâmetro para a droga aumentar o consumo. E eu vou fazer quanto você quer. O que você quer? Vão fazer pressão, vão fazer o lobby, vão falar para os usuários dele, falar, olha gente, eu tenho aqui, só que eu não posso comercializar porque a lei não permite, ó. Isso aqui vai dar uma loucura 20 vezes maior. Ele pega assim um objeto, assim, a droga e mostra. Vai lá, pressiona o seu deputado para mudar o parâmetro. Então, a partir do momento que for liberado, você pode fazer toda essa campanha de forma aberta, como qualquer empresa faz. Como a gente, por exemplo, teve os alimentos transgênicos que vieram, que são uma melhoria, que são um avanço. Foram lá, eram proibidos. Os alimentos transgênicos foram proibidos por um tempo no Brasil, hoje são liberados. Por exemplo, a gordura trans era proibida no Brasil, hoje a gordura trans são liberadas, as gorduras saturadas são liberadas. Então, tudo do apartamento que você libera, você pode mudar o parâmetro. Por que a gordura trans era proibida? Porque era um parâmetro que definia. E a gente tem que começar a ser inteligente e analisar isso. Aí você fala, mas Kleber, não dá para, não é assim. Minha gente. Veja o que vocês consomem, abre a geladeira, o armário de vocês e peguem lá o leite condensado de vocês. Você vai ver que aquele leite condensado mais baratinho, ele não leva o nome de leite condensado, ele está levando bebida láctea. Por que ele é uma bebida láctea? Porque ele não entra no parâmetro de ser considerado leite condensado. Por exemplo, se você abrir sua geladeira, agora está lá escrito leite. Por muito tempo aquele leite que já teve a nomenclatura de leite UHT, que é o nosso leite de caixinha, por muito tempo você comprava o leite e ele vinha lá bebida láctea, porque ele não tinha o parâmetro, ele era mais... Não era considerado leite, leite era uma outra coisa melhor, ele era uma coisa mais diluída. E aí, por pressão,
por todas essas situações que a gente pode fazer, porque o leite é permitido vender, mudaram o parâmetro. É aquilo que levava o nome de bebida láctea, hoje leva o nome de leite. Então a gente tem que entender que tudo isso é parâmetro na nossa vida. A gente tem parâmetro de quantas asas de barata, pelos de rato pode ter na sua farinha, na sua bebida. Então, assim, são parâmetros que, depois que são autorizados, podem se fazer política e começar a falar abertamente sobre isso para mudar. Então imagina que risco, que dano, que problema que nós vamos ter quando nós falamos da droga, que depois de liberada, livremente as empresas poderão querer mudar esses parâmetros toda hora. E isso é aterrorizador, isso é terrível. Isso é terrível, porque nós vamos ter as crianças mais em risco do que estão hoje, porque nós vamos ter políticas, atores que vão poder falar, vai poder ser mostrado abertamente em filmes. Ah, mas o pai que oriente seu filho. Sim, do ponto de vista de liberdade, eu entendo isso também. Também na minha cabeça funcionava assim. Só que quando a gente começa a reduzir a termo e começa a trazer no papel, a gente vê que esta é uma liberdade que não se pode ter. Que aí a droga é danosa, porque a gente começa a ver todo o espectro dela. Então, sim, isso é uma coisa. Às vezes a gente tem que pensar que coisas na prática. Por exemplo, eu, Kleber, como um liberal econômico, sou contra qualquer auxílio. E apoiei o auxílio emergencial. Por quê? Sem o auxílio emergencial, nós íamos ter uma guerra civil. Nenhum pai ia ver o filho chorando sem ele poder ganhar o dinheiro dele na rua, chorando de fome, e ia ficar nisso. Ele ia fazer a loucura que tivesse que fazer para alimentar o filho dele. Então, eu entendendo que aquele momento especial qual nós estávamos vivendo, aquele momento diferenciado da pandemia, necessariamente precisava de um assistencialismo de ocasião, de oportunidade, porque a pessoa estava impedida de ir para a rua, de ganhar o dinheiro dela, de ganhar o trabalho. Você tem que dar dinheiro para ela, senão ela vai à loucura e vai começar a cometer loucuras. Então, isso é muito sério. Então, a gente tem que entender que certas coisas, quando a gente põe no papel, é diferente do mundo das ideias. Então a droga, apesar de estar dentro das liberdades individuais como as armas de fogo, só que quando você reduz ela a termo, você traz aqui no papel, fazendo aquele política de aquela prós e contras, faz uma coluninha e prós e contras, você vai ver que a coluninha de contras, ela é muito maior do que a de prós. Ao contrário, por exemplo, da arma de fogo e de outras liberdades, que quando você põe lá no prós e contras, a lista de prós é muito maior do que a de contras. Então, a droga, ela entra nesse campo. E aí nós vamos para a estratégia política, que é a parte também muito importante da droga. Veja que essas pessoas que apoiam a droga, ela apoia que seja liberado para o seu filho, não para o filho delas. Porque a família delas é tradicional, sem uso de drogas, sem incentivo de drogas, né? Que é igual esse governo que apoia um monte de situações. Você vai ver lá no governo os bons e velhos tradicionais políticos de cabeça branca. Então são as verdadeiras políticas para os outros. Para os outros essas políticas são maravilhosas. Para mim não. Para minha família não vale. E aí por que esses governos apoiam tanto isso? Porque os cupinchas não vão? Será que não vão? Ah, eles são fechados com o crime organizado, né? Tem envolvimentos, alguns políticos, com o crime organizado. Isso vai prejudicar, isso vem de encontro com o crime organizado? Não. Lembra quando a gente falou da propaganda institucionalizada? O tráfico vai existir. O Marcola vai receber uma propaganda da Faria Lima de graça. Porque o cara que vai consumir maconha, que vai procurar a droga mais barata, vai procurar às vezes a do Marcola mais barata, que é que ele pode pegar. Só que o cara viu e desejou através da propaganda feita pela empresa Top A lá da Faria Lima. Então, vai aumentar o consumo deles. Eles vão poder fazer propaganda mais do que já fazem. Vão poder ter mais influenciadores que tem sem gastar R$1. Ou até através de braços que eles às vezes vão fazer, como a gente vê, por exemplo, coisas que nasceram de forma ilícita e foram ficando lícitas, que o cara usou parte da empresa dele, braços da empresa estão legalizados e braços que estão na ilegalidade, entendeu? Para poder usar um lado de outro. Então começa a fazer braços que dançam dos dois lados. Então
Isso é muito prejudicial. E da parte estratégica, porque vamos fazer uma conta, minha gente, a conta simples. Todo dia tem 24 horas, certo? O dia tem 24 horas. Você dorme 8. Vamos começar pelo dia trabalhado. Certo? Vamos lá, 24 horas você trabalha 8 horas do seu dia. Que você leve 1 hora para se deslocar, para ir, e 1 hora para voltar. Então são 2 horas. Então você vai ter 10 horas do seu dia de 24 para trabalhar. Então você vai ter 14 horas restantes. Das 14 horas, você tem que jantar, tomar banho e dorme 8. Então você tem mais 10 horas entre jantar, tomar banho e dormir, consumida. Te resta 4 horas por dia. 4 horas por dia te tem de hora livre, porque o dia tem 24 horas, você fazendo aqui tudo certinho. E isso que a maioria das pessoas trabalham 2 a 3 horas do seu trabalho. Estou dando aqui o melhor cenário possível. Então assim, no melhor cenário possível para aquela pessoa que tem a vida mais tranquila possível, ela tem 4 horas de descanso por dia. Se você nessas 4 horas restantes perder tempo, ficando chapado, que hora que você vai ler? Que hora que você vai estudar? Que hora que você vai entender o que está acontecendo no mundo? Então não é interessante para o governo ter você chapado pelas suas 4 horas restantes que você tem? Pelas 4 horas livres? Porque nessas 4 horas você vai ter que ler um livro, ver uma live como essa, estudar algo que você se diverte, estudar algo que você tem bacana. E basicamente você vai perder essas 4 horas chapadão, muito louco. Lá com a sua loucura, vivendo na sua brisa, dentro da sua vibe lá. Não é interessante isso para um governo? Você não vê noticiário, você não verificar a informação do noticiário, porque você está chapadão. Chapadão eu não vou conseguir verificar. Poxa, que fácil, né? Que fácil que ficou para mim, porque o que eu te empurrar você vai ter que aceitar, porque você tem que trabalhar suas 8 horas, você tem que andar, você come, caga, toma banho, você vive, você tem consumo de horas normais do dia. Dorme, se é necessário, nós somos necessários dormir, nós temos que desligar o sistema. Então que bacana, né? As poucas 4 horas diárias que você tem, que você pode conseguir alguma informação, você já não vai conseguir, que você está chapadão. Outra coisa. Droga. O que ele é? Tecnicamente falando. Alucinógenos. É isso que a droga é, um alucinógenos. Se ela é um alucinógeno, ela te tira da realidade e ela te anestesia, trocando em termos bestas e pueris. Para um governo que quer te dominar, por pessoas que querem te impor coisas, não é bacana um cara anestesiado? Não é um Boa Noite Cinderela liberado para todo mundo? Boa Noite Cinderela, quem não sabe, é aquele golpe que os marginais dão nas mulheres, que põem drogas na bebida dela, elas tomam a bebida, não conseguem mais responder pelos seus atos, ficam suscetíveis à vontade, esses homens estupram, roubam o dinheiro delas, enfim, mulheres também fazem isso com homens. Então a pessoa vai lá e dá o Boa Noite Cinderela. Imagina que legal para um governo que quer te dominar, dar um Boa Noite Cinderela institucionalizado em você, porque você vai estar chapadão, você não vai ter nem forças, não vai ter reação para reagir, porque quando você vai reagir contra um sistema, quando você vai se opor a um sistema, demanda tempo, demanda força, é custoso, é trabalhoso e é doloroso. E aí você vai ter um cara chapado, que ele vai ter a recorrência, porque a droga força o cara a ter recorrência, então ele não pode estar chapado e falar, não vou mais estar chapadão, vou lutar contra o sistema. Não dá, ele está chapadão, aí vai sair do sistema dele e fala, preciso ficar chapadão de novo, porque a droga força a recorrência na pessoa. Então para o sistema não é bacana pessoas que trabalhem chapada, vivam chapada, deem o dinheiro para eles e não discutam nada, não se oponham a nada, não tenham força para discutir nada. Isso é interessante para quem quer te dominar. Quem quer te dominar quer te ver o mais adormecido possível, quer te ver o mais entregue possível, porque aí é fácil. Como é que você vai resistir sem ter força para resistir, sem ter condições químicas, físicas para resistir? Condições psicológicas, porque se você está usando
se você está usando ali de drogas, você está usando de coisas que estão tirando o seu intelecto, estão tirando sua capacidade de raciocinar, você está entregue. Você vive a pensar o próximo. Aquilo te condiciona e fica mais forte, porque quem visitou uma clínica de recuperação drogada vê que as pessoas vivem pensando nisso. Se você tiver oportunidade, vai ali, converse com o usuário, converse com uma pessoa que faz uso de drogas, você vai ver que o assunto dela, a vida dela é baseada em drogas. A vida dela é falar sobre drogas. Ela falando do consumo, ela tem gírias, ela tem hábitos que levam ela só a pensar naquilo. Como é que uma pessoa que só tem 4 horas do dia, se ele não ficar mais entregue, se ele não for mais alucinado a isso? Porque vejam essas pessoas, esses cracudos, esses usuários mais entregues, essas pessoas que precisam sim de tratamento, precisam sim de recuperação. Essas pessoas, elas vivem, elas trabalham, elas nem dormem, elas trabalham, elas ficam ali coletando latinha, pedindo esmola, fazendo os serviços que elas conseguem fazer, habitando em volta da biqueira. Porque, gente, você sabe por que tem a Cracolândia e você vai na sua cidade, e acho que isso é bacana da gente explicar, que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, não tem essa visão. Por que os craquentos ficam reunidos em certos locais? Porque eles não estão espalhados, eles ficam reunidos. Onde você vê um craquento, tem um grupo. Aí você vê eles ali onde eles estão reunidos, na proximidade existe uma venda de droga. Ali existe uma biqueira. O crack é tão agressivo, é uma droga tão agressiva como outras, como todas são agressivas, que ele não dá tempo dele ir muito longe. Então ele fica ao redor da onde ele compra, exercendo as atividades que ele consegue ali, coletando latinha, roubando, pedindo, fazendo o desespero dele, para não se ausentar da região que está vendendo droga. Então, onde você passar, que você vê um grupo de... ali na região tem uma biqueira. Ali vai ter uma biqueira em volta, com certeza, tranquilamente. É assim que as investigações policiais fazem. Passou, olhou, viu um grupinho ali, sabe que na redondeza tem, é só procurar, que você vai achar. Eles não se ausentam nem sequer, eles começam a dormir em volta da onde tem aquelas biqueiras. Eles não saem daquela região. Porque não dá tempo, porque tem que se deslocar a pé até executar a atividade, e já está precisando estar na abstinência. Então isso é muito triste, isso é muito assustador você ver essas situações, você ver essas coisas, e você institucionalizar e permitir que isso já, uma coisa que, imagina se eles têm todo esse poderio, toda essa organização na clandestinidade, com o sistema batendo neles, com as pessoas fazendo campanha contra, eles não podendo fazer livremente aberto campanha. Essas campanhas deles, de publicidade deles, são feitas boca a boca, pessoa a pessoa, de forma subliminar. Não pode ser feito um anúncio no Instagram, um anúncio no TikTok, no YouTube. Não pode. Não pode. Imagine se puder começar a fazer disso, começar institucionalizado, organizado, de forma com marqueteiros, com verba, com público direcionado. É muito poder. É um poder assustador para algo que te domina a sua mente, que domina o seu corpo. E quando você perde o domínio do seu corpo, você perde o domínio da sua mente, você perdeu tudo. Você se perdeu como pessoa. E é isso que o sistema quer. É isso que os políticos querem, pessoas sem o sistema. Poxa, se a gente pode usar aí como analogia o Matrix, está lá, o Matrix, as pessoas serviam de pilhas para as máquinas. As máquinas alimentavam uma ilusão. Eles viviam plugados na máquina lá, fazendo uso de uma ilusão, e só produziam calor, produziam energia, eram baterias para aquelas máquinas. O sistema é a mesma coisa, porque o Estado, gente, não produz nada. O Estado só toma o que é parte do que você produz. Ele toma 50% do que você produz, 60%, 70%, 80% através do que eles chamam de impostos. Impostos, taxas, tributos, pedágios, enfim, todos os tipos de tributos. É assim que eles tomam parte do que você produz. O Estado em si não produz nada. Aí imagine, eles querem te transformar, e aí políticos que apoiam isso, e nós não podemos apoiar, temos que nos opor muito a isso. Nós vamos ver ali pessoas de forma institucionalizada servindo de pilha, porque o político vai querer isso. Ele vai querer que de forma institucionalizada você só vai ter o quê? Chapadão, levantei, trabalho para juntar o dinheiro para ficar chapadão. Comer, dinheiro, trabalho, chapadão. Pronto, você não vai discutir, você não vai votar em ninguém, você não vai entender voto, você não vai ter condição, porque
de consumir o tempo de entendimento, porque eu só consigo decidir se político A ou político B é bom se eu parar para ver o que ele fez, se eu parar horas ali, ver um jornal, analisar se o jornal falou a verdade, comparar com outros jornais, pegar um livro para dar uma lidinha. Aí eu consigo decidir o que é melhor para minha vida, refletindo, parando um pouquinho para pensar. Isso leva tempo, tempo não para. Tempo é tempo. O dia tem 24 horas, 7 dias por semana. Ponto. É assim que funciona. E nós temos uma expectativa média de 90 anos. Então, bambu racha desse jeito. Queira você, acredite no que você quiser ou não, a vida é assim. Está dividida nesses quadrantes de tempo. E ler livros leva tempo. Ver lives como essa, nós estamos aqui há 41 minutos batendo um papo gostoso. 41 minutos. Se você está chapadão, você não vai poder dispor de 41 minutos, porque você tem 4 horas só livres. Então, das 4 horas, você já perdeu 40, você ganhou, porque você aqui viu conhecimento, viu uma live bacana, está aqui rodeado de pessoas muito bacanas, mas foi 41 minutos dessas 4 horas que você tem. Então, minha gente, não podemos abrir mão de uma venda de liberdade, de algo que a gente parece que é uma liberdade, trazendo para tomar a sua liberdade. É muito louco a gente falar isso, parece meio Dilma, mas eles estão te querendo vender uma suposta liberdade, uma pseudo-liberdade para te tomar a liberdade. E comparando com coisas que são incomparáveis, por exemplo, o cigarro. Não estou fazendo apologia a cigarro, sou contra tabaco, mas nós sabemos a potencialidade deles, conhecemos pessoas que trabalham fumando o dia inteiro, conseguem ler livros fumando e vivem. Não tira a capacidade intelectual dele, não tira, apesar de matar os neurônios, mas não alucina. A bebida já alucina um pouco, mas a gente sabe a capacidade, a quantidade e o tanto que o cara tem que beber para fazer o efeito. Porque o álcool, ele vai levar aquele tempo para o fígado sintetizar o álcool, levar aquela mensagem para o cérebro, que faz todo o serviço que o álcool faz na cabeça para te servir como um alucinógeno, mas tem um limite. O fígado tem um limite. Agora a droga não, ela é química. Ela é tratada quimicamente, ela é preparada, ela é potencializada. E aí essa potencialidade a gente não tem noção e nunca vai ter, porque tudo que é sintético dá para o cara melhorar. Querendo ou não, o álcool é um algo orgânico. Aí vão falar, mas a maconha é orgânica. Meu, é porta de entrada. Isso já é comprovado, é porta de entrada. Se o álcool já é uma porta de entrada, com uma menor escala ela já é, mas a maconha também é. Lógico, você vai ter aquele seu conhecido que é maconheiro a vida inteira, tudo bem, mas isso são as exceções. E as exceções só provam pra gente uma coisa, que há uma regra. Então a gente tem que ver que essas pessoas são exceções que conseguem lidar bem. Mas são exceções, as regras não. A regra é aquilo, o cara vai querer bem. Porque quer. Eu, por exemplo, eu vou fazer um paralelo com carro, que eu não vou ficar falando aqui, até para não incidir em algum crime. Eu comecei a minha vida sonhando em ter um golzinho. E eu comprei um golzinho. Eu tive um golzinho special. Não tinha nem um espelho do lado de lá. Era 1.0. Paguei 13 mil reais. Que era o valor. 11 mil reais. Foi até roubado. Não tinha espelho do lado de lá porque não tinha. Era opcional na época. Era meu sonho ter o golzinho. Pus som, pus roda, pus direção hidráulica, que era lançamento. Eu coloquei, eu que instalei. Era, puta, meu carro, não sei o que, foi roubado. Hoje eu não sonho em ter um golzinho, hoje eu sonho em ter uma Dodge Ram 3500. Tô babando, custa 500 mil reais. Babando numa. E o que aconteceu com aquele Kleber que sonhava em ter um golzinho? Eu quero mais, eu quero melhor, é normal. Eu já curti o golzinho, curti naquela época, mas hoje eu quero caminhonete a diesel grande, não sei o que, gostei, linda. A gente vai mudando, a gente vai melhorando, a gente vai querendo mais. Isso é natural, isso é em tudo na vida. O cara que tem um barquinho de 19 pés vai querer ter um barco de 50 um dia, vai aumentando. Você que tinha uma casa, quando você começa a sua vida, às vezes você começa num kitnet, aí você quer um apartamentinho de um dormitório, uma casa de um dormitório, depois você quer uma casa de 2, quer uma chácara, quer uma fazenda. Nós, seres humanos, somos assim. E por que na droga nós vamos nos comportar diferente? Não, nós nos comportamos da mesma maneira, nós vamos indo à frente, à frente, sempre querendo mais, buscando mais e querendo mais. E aí? Vamos vendendo nossa alma e nossa saúde a isso. Então, gente, façam campanhas contra as drogas trazem muitas tristezas para a vida. Não entre você e meu amigo que é de direita, que fala isso é uma liberdade, não é. Põe
os prós e os contras, que você vai ver que isso é uma prisão disfarçada de liberdade na tua vida, no teu pensamento. Porque eu no pensamento, no papel aqui eu falo, tá no rampo da liberdade, cada um faz o que quer, problema dele, problema da vida dele. Mas quando a gente começa a pôr nos prós e os contras, você vê que é muito diferente. E o mal, e às vezes pessoas que têm interesse, elas relativizam e querem pôr coisas que são diferentes no mesmo balaio. As armas são diferentes de drogas, o seu direito de ir e vir é diferente de drogas, tudo é muito diferente. Tabaco é diferente de drogas, álcool é diferente de drogas. São coisas diferentes, apesar de parecidas, mas são diferentes. Então, gente, reflita sobre isso, faça a campanha. O STF, a gente não tem muito como influenciar porque eles não têm mandato, mas eles sentem sim. Então comece uma campanha essa semana, droga não. Sou contra a descriminalização de droga, sou contra o uso de droga. Porque se a gente não conseguir mudar o STF, pelo menos essa campanha ajudou muito a sociedade a evitar que alguém entre aí nesse mundo, que entre nessa situação. Então, gente, por hoje é só. Vamos dar uma lidinha aqui nos comentários. Vamos passar aqui nos comentários. Vamos lá. Boa noite, dona Sônia. Drogas é o maior inimigo. Mães e pais, o maior medo da educação dos nossos filhos. Alice Lacerda. Boa noite, Alice. Drogas não é bom para ninguém, exatamente. Drogas só você pôr é sempre ruim. Alice Lacerda novamente aqui. Muito assustador e perigoso. Exatamente, são essas drogas novas, o que está acontecendo nos bairros. Assustador, muito terrível. Aqui no Instagram que, gente, desculpa, aqui no Instagram fica mais difícil de eu ler aqui, porque eu faço aqui com o celular deitado e eu não consigo ver aqui. Iracema, fim dos tempos, exatamente. É isso, gente, políticos do mal, das trevas, infelizmente a nossa alma, a nossa liberdade tem preço, tem custo, e tem gente que se usa desse custo e usa desse patrimônio nosso, dados por Deus, dados por nós, nosso presente, nossa liberdade é nossa, nos pertence. Tá certo, gente? Uma boa noite para vocês, muito obrigado por ter ficado aqui sábado até essa hora comigo. Muito obrigado mesmo pelo carinho, quero agradecer a Deus a oportunidade mais uma vez de estar podendo falar com vocês. Espero vocês na próxima live aí com a gente, espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curta e compartilha. Tenha um domingo abençoado amanhã, um domingo de paz, uma noite maravilhosa de descanso, que possam estar com seus familiares aí neste fim de semana. Os que não podem também curtam como podem curtir, e fiquem bem, fiquem felizes, e vamos começar essa campanha contra as drogas, contra a descriminalização das drogas e contra a liberdade de drogas, porque isso não é liberdade, isso é tirar sua liberdade com a aparência dela, tá certo, gente? E vamos seguir em frente, que a luta só está começando, a batalha é longa, dura e árdua, a gente não vai desistir nunca foi uma opção, enquanto tiver bambu, vai flecha, então a gente vai aqui fazer nosso papel, façam de vocês, lutem. Obrigado, já estão fazendo muito, está aqui apoiando, estão aqui acompanhando, gastando as suas 4 horas livres diárias para isso ou menos, tá certo, gente? Então, um beijão, até a próxima live, tchau, tchau, gente. Até mais, tchau, tchau.